Teve uma vez que Jesus ele sentou com seus discípulos para contar uma história de uma mulher que era viúva e ela precisava ter a sua causa julgada por um juiz. Só que Jesus ele descreve esse juiz como sendo uma pessoa que se considerava acima dos homens e acima da lei. E a viúva era uma das pessoas mais vulneráveis naquela sociedade. Essa viúva insiste para ter sua causa julgada, e o juiz ele chega assim: eu tô acima da lei, eu tô acima de todo mundo, mas para eu não continuar sendo incomodado, assim, pra essa mulher parar de me encher o saco, eu vou julgar a causa dela. Então Jesus chama a atenção de seus discípulos falando: não fará Deus justiça a favor do seu povo que grita por socorro de dia e de noite? Jesus deixa bem claro que essa era uma história falando sobre oração. É um dos primeiro versículo da parábola já deixa isso claro. Jesus ele termina assim: será que quando o Filho do Homem voltar, porque é isso que vai acontecer, será que ele vai encontrar fé na terra? E Jesus conta essas parábolas, essas histórias, para fazer a gente pensar um pouco sobre esses temas, né? No caso, a oração. Porque tem gente que pensa que oração tem muito a ver com eu mexer a mão de Deus para cá e para lá, né? Como se Deus precisasse de dicas sobre o que fazer da vida dele e da nossa vida, né? Oh Deus, por favor, faz isso, e a gente fica aqui e tal, mexendo a mão de Deus para lá e para cá. Mas tem gente que também já cai num outro extremo, quando fala que, não, porque Deus ele tá no controle de tudo, ele sabe de tudo, as coisas vão acontecer de qualquer jeito, então para o que eu vou orar? Não faz sentido? Essa parábola chama a gente pro meio. Imagina que tem uma criança e que vai ter um almoço, que vai sair meio-dia, e já tá saindo umas comidas, tá saindo umas carnes antes, já tá ficando meio pronto. E a criança chega assim: ô pai, me dá um pedacinho de carne um pouco antes do almoço. E o pai: meu filho, toma esse pedaço de carne, porque esse pedaço de carne aqui não vai influenciar na hora do almoço, porque é só um pouquinho. Mas, então, imagina que esse filho, em vez de pedir uma carne, ele pede um chocolate. E o pai diz: não, meu filho, porque isso aqui vai atrapalhar a sua hora do almoço. Aí vamos deixar para comer depois. Independente da resposta que o pai deu, a resposta, tanto quanto o pedido, nos mostram algumas coisas sobre quem o pai é, sobre o que ele pensa sobre alimentação, sobre o almoço, sobre a carne, sobre o chocolate. Ensina para a criança sobre o desejo dela de comer antes do almoço, sendo uma carne ou um chocolate. O fato é que, independente da resposta que o pai dá, o grande valor no pedido não é a resposta dele em si, mas é a experiência que o filho tem com o pai. Porque o almoço, ele vai acontecer de qualquer jeito. Mas às vezes a gente deixa de comer aquela carninha antes porque a gente não quer chegar pro pai colocando o nosso desejo do nosso coração. A gente não quer colocar a nossa vontade de comer aquela carninha antes, e a gente deixa de viver grandes experiências com o pai porque a gente decidiu não levar esse pedido a ele. E o interessante é que no fim da história, Jesus ele fala justamente isso, porque o Filho do Homem ele vai vir de qualquer jeito. Jesus ele vai voltar, independente do que a gente fizer. Mas será que quando ele voltar, ele vai achar as pessoas orando e pedindo e querendo e desejando
ter experiências com Ele? Ou será que Ele vai achar as pessoas já cansadas de orar porque estava demorando muito? E essa é uma oportunidade para a gente pensar sobre a nossa própria vida e o jeito que a gente olha para o nosso relacionamento com Deus e para a oração em si. Jesus chama a gente à oração, chama a gente a levar os nossos desejos, os nossos anseios do nosso coração para Ele, para que Ele possa tratar os maus desejos e direcionar para a sua boa vontade. E aí a gente ter grandes experiências de relacionamento com Ele, que no fim das contas é o grande a grande experiência, a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. E foi para isso que Jesus veio. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê.